O texto sobre o qual vamos meditar nesta noite, João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Até o versículo 11. E eu queria que você, antes de ler o texto, entendesse que Jesus ele foi uma pessoa que transformou o mundo através de gente improvável. Jesus transformou o mundo através de pessoas que nós jamais desejaríamos ter do nosso lado. Ele formou uma equipe de gente que nós não convidaríamos para estar conosco, trabalhando em área nenhuma da nossa vida. Ele chama, por exemplo, Pedro. E Pedro era um homem impulsivo. Pedro foi um homem explosivo. Pedro fez parte da equipe de Jesus e era uma pessoa que tinha pavio curto, dedicado ao trabalho, corajoso, cheio de coragem, animado. Mas Pedro, ele era muito genioso. Pedro era uma pessoa irritada, precipitada. Fez parte da equipe de Jesus Cristo. João foi outro que também fez parte da equipe de Jesus. Ele era um dos 12. João, ele talvez fosse um bipolar, porque em um momento ele é aquele João de amor, o evangelho do amor. Ele fala sobre o amor, mas em outro, ele quer acabar com aqueles que não andavam com Jesus, quando, por exemplo, os samaritanos rejeitam Jesus, e ele vai perguntar ao Senhor, diz o texto em Lucas capítulo 9, e os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Esse era João. Jesus chamou para si também Tomé. Tomé era aquela pessoa insegura. Tomé era aquele cético. Ele não acreditava. Ele compôs também seu ministério, por exemplo, com Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Pessoas que a sociedade rejeitavam. Pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas. Pessoas que recomeçaram as suas vidas a partir de uma experiência com Jesus de Nazaré. E nós estamos tratando às terças-feiras de recomeço. Então foram pessoas que caminharam com Jesus e recomeçaram a sua história de vida a partir de suas experiências com Jesus. Mas eles aprenderam com Jesus verdades para as suas vidas. Eles aprenderam com Jesus na caminhada dos 3 anos de ministério com Jesus. E no texto que vamos ler agora, existem lições que estes homens aprenderam para terem suas vidas transformadas e que eu e você também precisamos aprender na nossa caminhada, na nossa peregrinação, para também vivermos a experiência da transformação, do recomeço, da reconstrução. Porque foi essa a experiência desses homens. E o texto vai nos falar, Victor, não me traia, aí. O texto vai nos falar de uma experiência do primeiro milagre de Jesus. Um milagre que é registrado nos evangelhos. E João vai falar desse milagre dizendo o seguinte: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então Jesus lhes disse: agora
levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra e que ela possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estes homens tiveram suas vidas transformadas. Eles são transformados por Jesus em obras-primas, porque foram eles que depois caminharam com a pregação do Evangelho. Foram através deles que o Evangelho chegou a mim e a você. O que eles eram antes, no que eles se tornaram depois, graças a uma ação transformadora de Jesus em suas vidas. Eles experimentaram a transformação em sua história. Eles tiveram suas vidas reconstruídas, eles tiveram suas vidas mudadas, porque Jesus foi capaz de se aproximar das pessoas excluídas. Jesus foi capaz de se aproximar daqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus foi capaz de curar, mas de curar não apenas doença física, não apenas a dor física, mas Jesus também foi capaz de curar a dor da alma. Jesus foi capaz de transformar coração amargurado pela perseguição. Ele foi capaz de transformar coração amargurado pela revolta, pessoas amarguradas pela decepção. Ele foi capaz de transformar corações tristes pelas circunstâncias da vida em um coração em paz, uma paz que a palavra diz excede todo entendimento. Paulo, quando escreve aos Filipenses, na prisão, Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Porque quem conhece Jesus tem a sua vida transformada por Ele. E nesse texto que lemos, encontramos uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia, ao norte de Nazaré. E é importante você entender que as festas de casamento não eram como hoje. Elas duravam dias, duravam uma semana, e era a responsabilidade do anfitrião a hospedar os convidados à festa, não deixar faltar comida e principalmente não deixar que faltasse vinho, porque o vinho fazia parte da cultura judaica. E aí no verso 3, a gente vai ler que o vinho da festa acaba. O vinho que fazia parte da cultura judaica havia acabado. E este milagre que Jesus opera ensina para mim e para você algumas lições para as nossas vidas práticas, vidas transformadas, vidas que são reiniciadas, vidas que são renovadas. Ensinam para mim e para você experiências práticas para as nossas vidas no nosso dia a dia. Nós que estamos reconstruindo as nossas vidas, transformando as nossas vidas, nós que fomos transformados por Jesus e vivemos um processo constante de transformação com o Senhor Jesus. Esse texto vai nos ensinar algumas lições, e a primeira delas está no versículo 5, apenas em uma palavra, quando o texto diz: façam. Façam. O que essa palavra nos ensina, irmãos, para as nossas vidas, é a confiança. Ensina-nos a confiar. Façam. Na pesca maravilhosa, no texto de Lucas, no capítulo 5, e eu quero ler com você essa experiência dos discípulos com Jesus. No texto de Lucas, capítulo 5, o texto vai falar da pesca maravilhosa e diz assim, que aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2: e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se,
ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse o Senhor a Simão: volta ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Haviam trabalhado a noite inteira, não pegaram absolutamente nada. Mas o texto diz que o Senhor, depois de pregar para a multidão, fala para eles: olha, voltem para o lago e lancem as redes de vocês. E eles disseram: olha, Senhor, a gente não pegou nada, absolutamente nada, mas debaixo da tua palavra nós iremos lançar as redes. E eles lançaram as redes, e as redes vieram repletas de peixe, porque eles obedeceram, aprenderam a confiar. Quando o Senhor Jesus diz, quando a mãe dele diz, façam o que ele disser, está nos ensinando uma lição de obediência. E sabe, irmãos, algumas vezes vivemos situações em que medo e desespero são as nossas primeiras sensações e elas acabam norteando as nossas vidas. Algumas vezes na nossa história, na nossa experiência de vida, a primeira sensação que temos é de medo, a primeira sensação que temos é de desespero, e a partir desse momento, o medo e o desespero acaba norteando a nossa vida, guiando a nossa vida, e a gente não observa tudo aquilo que Deus está preparando para nós. E a mãe dele disse: olha, façam o que ele disser, façam, obedeçam, confiem. E é por isso talvez que o salmista no Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Por isso que, nesse processo de reconstrução, eu e você precisamos confiar. É por isso que nesse processo de reconstrução, eu e você precisamos crer, acreditar, confiar. E Davi vai declarar isso dizendo assim: alguns confiam nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus equipamentos de guerra, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Davi vai dizer ainda, no Salmo 118, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Ou seja, confiar em Deus é descansar nele. Mesmo que às vezes a gente não compreenda os seus planos, mas sabemos que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele cuida de nós, mesmo quando tudo está à nossa volta contra nós, mas é confiar nele, é saber que mesmo quando tudo está contra, mesmo quando a maré está remando o contrário, nós confiamos nele e descansamos nele, porque sabemos que ele cuida de nós. Por isso que a sua mãe falou aos empregados: façam tudo, façam o que ele disser. E a primeira lição que nós aprendemos para a nossa vida é a da confiança. Nós precisamos confiar em Deus. E confiar em Deus é olhar não para o tamanho e nem para a quantidade de tudo que se levanta contra nós, mas é olhar para aquele que está conosco e é maior do que tudo que se levanta contra nós. E sabe, irmãos, muitas coisas em nossas vidas, às vezes podem fugir do nosso controle, porque nem sempre a gente tem controle de tudo. Seria muito bom se a gente pudesse controlar absolutamente tudo, mas nem tudo está sob o nosso controle, mas nunca sairão do controle do Senhor. O vinho acabou, não havia mais vinho naquela festa de casamento, e o vinho, repito, fazia parte da tradição judaica, não podia acabar o vinho. Havia saído do controle dos anfitriões da festa. Eles não tinham mais vinho, não tinham de comprar vinho, não sabiam mais o que fazer, então não tinham mais o controle sobre a festa, não tinham mais o controle sobre o que servir para os seus convidados, mas Deus tinha tudo sob controle, porque Jesus estava ali, naquele lugar. E no texto, a falta de vinho foi o que saiu do controle dos noivos, mas não
do controle do Senhor Jesus. E assim também é em nossas vidas. Tudo que sai do nosso controle, sempre continua no controle de Deus. Sempre. Tudo que sai do nosso controle, sempre continua no controle de Deus. Por isso nós devemos descansar nele, porque ele tem tudo sob controle. A gente às vezes não percebe isso e tem medo, mas ele tem tudo sob controle. Eu já vivi algumas experiências na vida e compartilhei com os irmãos algumas delas aqui algumas vezes. E em uma delas, eu tinha saído da minha igreja, tinha deixado a igreja, entendia que o tempo tinha chegado. E com muita paz, deixei a igreja e recebia daquela igreja um sustento pastoral muito digno. Mas eu sentia que tinha que sair. E comecei a trabalhar numa agência missionária. E o que a agência começou a me pagar era inferior ao que eu recebia da igreja. E eu compartilhei com os irmãos uma experiência do cuidado de Deus. Ele fez com que uma pessoa entrasse em contato comigo. Essa pessoa viu meu nome na internet e umas fotos do trabalho que eu desenvolvi através dessa agência missionária. Foram 5 anos nessa agência, onde eu fui a Cuba pela primeira vez. E uma mulher do estado de São Paulo, ela me mandou um e-mail, porque na época não tinha WhatsApp, e disse: eu quero lhe dar uma ajuda. Irmãos, durante 5 anos, sem faltar um mês, essa mulher me deu um sustento que completou aquilo que faltava da igreja. Esse é o nosso Deus. Tudo está no controle dele. Ontem eu estava conversando com o pastor Tércio, e a gente por alguma razão falou de máquina de lavar. Homem falando de máquina de lavar, né? Porque a gente lava roupa também, né? Se não lava, tem que lavar. Quer dizer, quem lava é a máquina, né? Mas pelo menos tem que tirar da máquina. E aí ele falou assim para mim: Alcides, quem vai viver sem máquina de lavar hoje em dia? Ninguém vive sem máquina de lavar. Eu acho que vive, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Eu vivo. Ele falou: ninguém vive mais sem uma máquina de lavar. Aí eu estava lembrando, quando ele falou para mim, há alguns anos, eu estava em casa, a máquina resolveu parar de trabalhar. E, irmãos, de fato, lavar roupa na mão não é uma coisa tão fácil. E eu orei por ela, eu nunca orei por um objeto, mas orei por ela, mas ela não funcionou. Eu acho que eu impus a mão sobre ela, mas não funcionou. Enfim, estava pregando na igreja, e por alguma razão eu estava comentando da máquina. E aí, terminou o culto, um irmão chegou para mim e falou assim: olha, alguém pediu a sua conta para depositar o dinheiro da máquina na sua conta. Até hoje eu não sei quem foi essa pessoa, ela não quis se revelar. Mas, naquilo que você considera de pequenas coisas, Deus está provendo e está sob controle. Ele tem o controle de absolutamente tudo. E nós precisamos confiar. O vinho acabou. Os noivos não tinham mais controle na festa sobre o vinho, mas Jesus estava ali. Há uma segunda coisa que aprendemos nesse texto, que precisamos aprender para as nossas vidas também. É quando no versículo 5 ainda, a palavra diz, a mãe fala, olha, a mãe de Jesus: façam tudo o que ele disser. Tudo o que ele disser. Não façam algumas coisas, não façam o que vocês acham que devem fazer, não façam aquilo que vocês acham que é coerente, não façam aquilo que vocês entendem que pode ser feito. Não, façam tudo o que ele disser. Ela fala de uma maneira completa, total, ampla, tudo, não é parcial, não é uma parte, façam absolutamente tudo. Há uma referência, irmãos, ao ideal de Deus para as nossas vidas. Não basta apenas aceitá-lo, não basta apenas reconhecê-lo, nós também devemos ouvir a sua voz, tudo o que ele tem para nos dizer. Por isso ele disse: enchei as talhas de água e tirai água e levai ao mestre Sala. Do ponto de vista da lógica, era uma coisa irracional encher de água se eles precisavam de vinho, mas Jesus estava dizendo: encham as talhas. Então nós precisamos aprender a lição da obediência. E aí no versículo 7,
Ele ordena que os serviçais encham os potes com água, eles fizeram isso. Disse-lhe Jesus, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Uma ideia absurda. Eles poderiam ter questionado. E quantas vezes em nossas vidas nós achamos que Deus tem para nós planos absurdos? E nós questionamos. A lição aqui é de obediência. Nós não estamos precisando de água, Senhor. Queremos vinho. Deus, eu não tenho mais tempo. Eu quero resolver. E Ele está dizendo, acalme o seu coração. Deus, eu preciso de dinheiro. A conta vai chegar. E Ele está dizendo, eu estou no controle. Deus, eu preciso de cura. Agora o que eu quero é cura. E Ele está dizendo, eu sei o que você precisa. Eu estou no controle. Nós precisamos aprender a lição da obediência. Ele dá a ordem. Encham as talhas com água. Talvez a ordem para você pareça absurda. Mas nós precisamos aprender a lição da obediência. Façam tudo o que Ele disser. Não façam em parte. Não façam o que vocês acham que deve ser feito. Não façam aquilo que vocês imaginam que é mais coerente. Façam tudo o que Ele disser para fazer. Foi uma palavra de fé de uma mãe que já conhecia o seu filho, que sabia dos seus milagres, que sabia do seu poder. Por isso, irmãos e irmãs, não há limite para as nossas vidas quando Deus disser faça tudo o que Ele disser para fazer. É a lição da obediência. Mas há uma outra lição que aprendemos nesse texto. No versículo 8, o autor vai dizer, então Jesus lhe disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o primeiro vinho, o melhor vinho primeiro. E depois que os convidados beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. O encarregado da festa prova o vinho, reconhece que aquele vinho era muito bom, superior a todos os vinhos que já havia tomado na vida. E sabe, irmãos, a terceira lição que aprendemos nesse texto é que Jesus tem o melhor para as nossas vidas. Sempre, sempre. Ele está guardando sempre o melhor para as nossas vidas. Ele estava presente na festa. Ele sabia que o vinho ia acabar. Ele poderia ter feito com que aquele vinho não acabasse. Ele poderia ter multiplicado o vinho dentro das suas jarras. Ele poderia ter feito com que o vinho sequer chegasse a acabar e deixassem os noivos preocupados, nervosos, com medo, sem controle da festa. Mas não. Porque ele tinha o melhor guardado para aqueles que estavam na festa. E sabe, irmãos, na nossa vida, Jesus sempre tem o melhor. Ele transformou a vida daqueles discípulos, Ele transformou a vida daqueles homens, Ele lapidou a vida daqueles homens, e Ele tornou aqueles homens pessoas melhores. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre esta dádiva de Jesus, que nos transforma para a vida, que transforma a nossa vida, antes mortos, agora vivos em Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando
nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você que Jesus tem prazer em usar aquilo que temos para realizar milagres em nossas vidas. Entenda, nas bodas de Caná, Jesus usou água, potes de pedra que eles tinham, e fez milagre. Jesus também olha para o que você tem, por mais simples e por mais insignificante que possa parecer. Não despreze o que você tem, porque Ele pode transformar em bênção. Esse é o nosso Senhor, que tem sempre o melhor para nós. Por isso, valorize os seus dons. Por isso, valorize o seu trabalho, valorize os seus talentos, valorize as suas oportunidades e coloque nas mãos dele. E você vai ver a transformação acontecer na sua vida. Às vezes a gente pensa que tem pouco. Às vezes a gente pensa que é insignificante. Mas veja o que Jesus fez. Transformou água no melhor vinho. Por isso, aquilo que pareça mais insignificante, aquilo que você acha que deve ser desprezado, coloque nas mãos do Senhor, que Ele irá transformar em um milagre em sua vida. Eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Não esqueça, confie, faça, obedeça tudo o que Ele mandar. Está cansado? Ele está convidando: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não fuja, vá ao encontro de Jesus. Obedeça, façam tudo o que Ele disser e creia que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela certeza que nós temos de que tudo aquilo que nós colocarmos em Tuas mãos, o Senhor irá transformar e veremos o milagre acontecer. Entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor os nossos dons, os nossos talentos, os nossos sonhos, os nossos projetos, e pedimos, Deus, que o Senhor possa transformar as nossas limitações, que o Senhor possa operar milagres em nossas vidas. Queremos pedir ao Deus que o Senhor possa nos fazer viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Queremos crer, queremos obedecer e queremos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Por isso queremos fazer tudo o que o Senhor nos mandar fazer. Em nome de Jesus. Amém.